A paz do Senhor. Amém. Bom dia. Glória a Deus. Como vocês estão? Vocês estão bem? Amém. Glória a Deus. O Senhor é maravilhoso, não é? O Senhor está aqui, amém? Glória a Deus. Quero começar agradecendo, glorificando o nome do Senhor por essa oportunidade, pelo seu agir, seu direcionar e pelo seu confirmar, né? Eu tenho, ao longo da semana, tenho pedido direção para o Senhor e confirmação daquilo que Ele gostaria, né, que eu falasse à sua igreja, e muitas confirmações aconteceram para a glória do Senhor. E hoje mesmo, inclusive, nos louvores e também através da vida da diaconisa Tânia, quero agradecer ao Senhor por isso. E ela falou exatamente a palavra, ela falando sobre deixarmos o orgulho, deixarmos a falta de perdão, e ela falou sobre a autossuficiência. Ela usou exatamente essa palavra, né? E aquilo que o Senhor colocou no meu coração, sobre o qual eu coloquei o tema da mensagem, é a dependência ao Senhor versus a autossuficiência. Amém. Glória a Deus. O Senhor é maravilhoso. E dentro disso, aquilo que eu quero comentar com vocês hoje é realmente, dentro da nossa vida, na nossa caminhada, as batalhas que nós temos que enfrentar e como que nós lidamos com elas. Se realmente nós seguimos dependendo do Senhor e confiando no seu agir, na sua palavra, ou somos levados, às vezes até de uma forma sutil, pela autossuficiência e tentamos fazer do nosso jeito, segundo aquilo que nós acreditamos ou na força do nosso braço, e nos desviamos muitas vezes do propósito, do centro da vontade do Senhor, daquilo que Ele tem preparado para cada um de nós. E dentro disso, eu fui pesquisar o significado do termo, né, a palavra autossuficiência, e também sobre dependência. E olha o que diz. Autossuficiência, ela significa acreditar que suas próprias forças, riquezas e inteligência são suficientes para vencer a vida, resultando em orgulho e na falsa ilusão de que você não precisa da graça divina e nem do próximo. Será que muitas das vezes nós fazemos isso no nosso dia a dia? Nas nossas tarefas, na nossa caminhada? E com isso, o que é a dependência ao Senhor? A dependência, ela refere-se à atitude de total confiança e submissão a Deus. Significa reconhecer que Ele é a fonte de toda a vida, força e provisão, trocando a autossuficiência humana pela direção do Pai em todas as áreas da nossa vida. Que isso realmente possa ser uma verdade em nossas vidas. E dentro disso, a mensagem em si está lá no livro de Josué, especificamente ali na batalha de Jericó e Ai. E nós vamos poder ver que é muito além do que um relato de uma simples guerra, mas questões para a nossa vida e a nossa caminhada com Cristo. Aqui, dando uma breve contextualizada, o cenário é esse. Moisés se foi, agora a liderança do povo passa para Josué. Nisso, eles atravessam o Jordão e, continuando ali rumo à Terra Prometida, eles vão enfrentar as suas batalhas. As cidades as quais eles têm que conquistar rumo ao propósito que o Senhor tem para todo o povo, para a vida deles. E dentro disso, nós temos esses dois cenários. Jericó e Ai. E nós vamos ver a diferença da real dependência para a autossuficiência. E olha o que vai dizer a palavra lá em Provérbios 3, 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Mais uma confirmação através também dos louvores foram cantados aqui hoje. E em João 15:5 está escrito: Eu sou a videira, vós os ramos.
Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Nós só podemos realizar aquilo que o Senhor tem para nós, vivermos aquilo que o Senhor tem para nós, se realmente nós dependemos, se realmente nós confiamos nele e fazemos a sua vontade, dentro daquilo que ele tem preparado para cada um de nós. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos abrir lá em Josué, no capítulo 5, a partir do verso 13. A minha versão está na NVT. Vai aparecer aqui também. Quem achou, diga amém. Amém. Glória a Deus. E diz assim: quando Josué estava perto da cidade de Jericó, olhou para cima e viu um homem em pé diante dele, com uma espada na mão. Josué se aproximou e perguntou: você é amigo ou inimigo? O homem respondeu: na verdade, cheguei agora, e sou o comandante do exército do Senhor. Então Josué se prostrou com o rosto no chão, em sinal de reverência, e disse: que ordens meu Senhor tem para mim? O comandante do exército do Senhor disse: tire as sandálias, pois o lugar em que você está é santo. E Josué obedeceu. Nesse primeiro ponto, nós podemos perceber que as nossas lutas, as nossas guerras, não são sobre a força do nosso braço, mas a dependência e direção do Senhor. Pois é Ele quem nos fortalece, é Ele quem luta por nós, quem nos capacita, nos fortalece, mas Ele que vai à frente. É no poder do Seu nome, da Sua glória, e não da nossa autossuficiência e da nossa vontade. Revela que a humildade de realmente estar prostrados aos pés do Senhor, ouvindo a sua direção, pedindo a Ele, clamando, perguntando: Senhor, o que o Senhor tem para mim? Eu tenho essa batalha, tenho algo para enfrentar, mas o que o Senhor tem para mim? E Ele nos direciona. E seguindo para o capítulo 6, o Senhor diz assim: a palavra diz assim, perdão. Os portões de Jericó estavam muito bem fechados, pois seus habitantes tinham medo dos israelitas, por tudo que vinha acontecendo e o mover do Senhor. Ninguém podia sair nem entrar, mas o Senhor disse a Josué: eu lhe entreguei Jericó, seu rei e todos os seus fortes guerreiros. Você e seus homens de guerra marcharão ao redor da cidade uma vez por dia, durante 6 dias. 7 sacerdotes irão à frente da arca, e cada um levará uma trombeta de chifre de carneiro. No 7º dia, marchem ao redor da cidade 7 vezes, enquanto os sacerdotes tocam as trombetas. Quando os sacerdotes fizerem soar um toque longo, todo o povo dará um forte grito de guerra. Então cairá o muro da cidade e o povo atacará, cada um do ponto onde estiver. Josué, filho de Num, reuniu os sacerdotes e disse: levem a arca da aliança do Senhor, que representava a presença de Deus, e escolham 7 sacerdotes para irem à frente dela, cada sacerdote com uma trombeta de chifre de carneiro. Em seguida, ordenou ao povo: marchem ao redor da cidade. Os homens armados irão à frente do Senhor. Amém? Aqui nós já estamos caminhando para o início dessa primeira batalha. E nós vemos o direcionar do Senhor em cada detalhe, onde o foco principal é a dependência nele. Um cenário onde, para os olhos humanos, parecia impossível. Não uma guerra segundo, de fato, ali a força braçal, vamos assim dizer, mas a dependência em Cristo. Onde ele diz: vocês vão ficar rodeando aqui. Isso nos mostra o quê? As coisas são no tempo do Senhor, da forma que o Senhor quer
para a glória e louvor dele. E nisso nos mostra também que o fato de demorar um tempo ou ter um processo não significa que Deus não está trabalhando, não significa que Deus não está agindo. O silêncio também faz parte. Onde eles mesmos aquilo é relatado, vocês vão ficar em silêncio e vocês só vão gritar no 7º dia. Há momento certo para todas as coisas. E nós temos que ter esse entendimento. E para que isso de fato aconteça e nós possamos viver aquilo que o Senhor tem, nós temos que estar debaixo da sua vontade, totalmente dependentes daquilo que Ele tem para nós. E com isso nós vivemos, nós avançamos, nós conquistamos aquilo que Ele tem para cada um de nós. E seguindo o texto, nós iremos percorrer por todo esse trajeto, todas essas batalhas, para ver, mostrando como isso é tão atual para as nossas vidas. E agora pulando lá ainda no capítulo 6, no verso 17, vai dizer assim: Jericó e tudo que há dentro dela serão completamente destruídos como oferta ao Senhor. Somente a prostituta Raabe e os outros que estiverem em sua casa serão poupados. Que aqui no contexto, quando os espias foram para averiguar na cidade de Jericó, ela os escondeu e com isso, né, ela foi salva da destruição e passou, né, mais à frente é relatado que ela passou a fazer parte do povo. Pois ela protegeu os nossos espiões. Não levem coisa alguma daquilo que foi separado para a destruição, ou vocês mesmos serão completamente destruídos e trarão desgraça ao acampamento de Israel. Toda a prata, todo o ouro e todos os objetos de bronze e de ferro serão separados para o Senhor e deverão ser levados para o seu tesouro. Nós vemos aqui que, mais uma vez, a obediência do Senhor ao Senhor e a confiança nele é fundamental. Muitas das vezes, nós trazendo para o dia de hoje, nós nos apegamos a coisas que o Senhor falou que era para destruir. Nós ficamos presos em situações que o Senhor falou que era para nós deixarmos. E nós pegamos aquilo que não era para nós pegarmos. Nós fazemos aquilo para o qual o Senhor não nos direcionou. Nós tomamos posse daquilo que pertence ao Senhor. Em relação aqui aos tesouros, mais à frente nós veremos isso. E ele continua. Então, lá no versículo 24 agora. Os israelitas incendiaram a cidade e tudo que havia dentro dela. Guardaram somente a prata, o ouro e todos os objetos de bronze, de ferro, para o tesouro da casa do Senhor. A obediência, fazendo realmente a vontade de acordo com a direção do Senhor. Seguindo este caminho, nós estamos aqui vendo a primeira batalha. Os nossos gigantes, sendo direcionados pelo Senhor, nós temos a vitória. Amém. Sendo dependentes deles, nós conquistamos aquilo que Ele já preparou para nós, antes mesmo de nós nascermos. O propósito que Ele tem para a nossa vida, a caminhada rumo à vida eterna com o Senhor. Isso nos mostra como nós temos que estar apegados a Cristo e sensíveis ao seu falar. Realmente sendo direcionados nele em tudo. Pois como nós lemos agora há pouco lá em João, sem ele nós nada podemos fazer. É ele quem endireita nossas veredas, é ele quem direciona, quem firma os nossos passos, quem nos conduz à vitória. E seguindo o texto, agora estamos no capítulo 7 e nós vamos para um outro contexto. Agora, não mais no cenário de dependência, de confiança, de total entrega e de obediência ao Senhor. Nós vamos agora para o primeiro momento da batalha de Ai. E diz assim: Mas os israelitas violaram as instruções a respeito das coisas separadas para o Senhor. Um homem chamado Acã roubou algumas delas, e a ira do Senhor se acendeu contra os israelitas. Acã era filho de Carme, filho de Zinri, filho de Zerá, da tribo de Judá.
Josué enviou de Jericó alguns de seus homens para espionar a cidade de Ai, a leste de Betel, perto de Bet-Aven. Subam e espionem a terra, disse ele. Quando voltaram, disseram a Josué: não é necessário que todo o povo suba até lá. Basta mandar 2 ou 3 mil homens para atacarem Ai. Uma vez que eles são tão poucos, não canse todo o povo. Portanto, subiram apenas cerca de 3 mil guerreiros, mas eles fugiram diante dos homens de Ai, que os perseguiram desde o portão da cidade até as pedreiras e mataram 36 soldados que recuavam pela encosta. Com isso, o povo se encheu de medo e perdeu completamente o ânimo. Josué e suas autoridades de Israel rasgaram as roupas, jogaram terra sobre a cabeça e se prostraram com o rosto no chão diante da arca do Senhor, até o entardecer. Então Josué clamou: ó soberano Senhor, por que nos fizeste atravessar o Jordão para nos entregar aos amorreus? Antes tivéssemos nós contentado em ficar do outro lado do rio. Senhor, o que posso dizer agora? Que Israel fugiu de seus inimigos. Quando os cananeus e todos os outros povos que vivem na região souberem o que aconteceu, nos cercarão e apagarão o nosso nome da face da terra. E então, o que será da honra do teu grande nome? Mas o Senhor disse a Josué: levante-se, porque você está prostrado com o rosto no chão. Israel pecou e quebrou a minha aliança. Roubou alguns dos objetos que eu ordenei, que fossem separados para mim. E não apenas os roubou, mas também mentiu a respeito e os escondeu no meio de seus pertences. Por isso, os israelitas foram derrotados e fugiram de seus inimigos. Agora, Israel foi separado para a destruição. Não permanecerei mais com vocês, a menos que eliminem do seu meio aquilo que foi separado para a destruição. Levantem-se, ordene ao povo que se purifique, a fim de se preparar para amanhã. Por isso é que o Senhor, o Deus de Israel, diz: ó Israel, há coisas separadas para o Senhor, escondidas em seu meio. Vocês não serão capazes de vencer seus inimigos enquanto não removerem de seu meio esses objetos. Apresentem-se amanhã cedo, uma tribo por vez, e o Senhor mostrará de qual tribo é o culpado. Essa tribo virá à frente dos seus clãs, e o Senhor mostrará o clã culpado. Esse clã virá à frente, e o Senhor mostrará a família culpada. Por fim, cada homem da família culpada virá à frente. Aquele que roubou o que foi separado para a destruição será queimado, com tudo que lhe pertencer, pois quebrou a aliança do Senhor e fez algo terrível em Israel. Amém? Eu li todo esse contexto, nós ainda vamos seguir, mas para que nós pudéssemos ter uma visão completa do que começa a acontecer aqui. Em Ai, dentro desse momento, quando eles vão para essa batalha, antes disso, Josué manda os espias. E é interessante, fazendo aqui um contraponto a Jericó, não é relatado nenhuma sequer baixa na batalha contra Jericó. A dependência ao Senhor e a sua completa direção e obediência nos leva à vitória nesse contexto aqui, sem perdas, mas em real entrega, devoção ao Senhor, prostrados realmente, estando em sua presença. Mas quando nós nos afastamos daquilo que o Senhor tem, quando nós não mais dependemos deles, mas vamos segundo as nossas vontades, nós saímos do centro do seu querer e passamos por situações que o Senhor não tinha para nós, mas como consequência das nossas atitudes. E dentro disso nós vemos as vitórias que nós tivemos anteriormente não são a base para o que vem à frente, mas sim a direção do Senhor.
e sim a sua vontade. Nós vemos aqui que são homens do Senhor, Josué e os seus homens, ele os manda e eles trazem a notícia: olha, a cidade não é muito grande, não precisa cansar todo o povo, manda só 3.000 homens. Só que eles não consultaram a Deus. Eles estavam buscando fazer aquilo que era para o Senhor, seguindo a direção rumo à terra prometida, querendo conquistar a cidade. Mas nesse ponto, eles vão segundo aquilo que eles acharam e não segundo a direção do Senhor. Eles vão segundo a sua visão, mas não a direção do Pai. E nisso nós vemos a consequência. Aqui não mostra que foi Josué que pecou. Não fala diretamente, fala de Acã, mas lá na frente vai dizer e mostra que é Israel o contexto aqui. E aqui é relatado nesse contexto porque aquilo que nós fazemos dentro do contexto da nossa vida não muitas vezes traz consequências apenas para nós, mas aqueles que estão à nossa volta, trazendo isso para hoje, a nossa batalha, a nossa liderança, a nossa caminhada, seja na nossa casa, no nosso trabalho, nos nossos dias. Se nós vamos segundo o nosso entendimento, segundo a nossa autossuficiência e não a direção do Senhor, nós não vivemos o propósito dele, mas passamos por situações que não eram da sua vontade. E dentro disso, nós vemos o que acontece. Quando nós temos um coração voltado ao Senhor, gera de fato entrega, humildade, arrependimento. E nós vemos relatado que Josué, junto com os líderes, rasgam suas vestes, colocam cinzas na sua cabeça e se humilham diante do Senhor, pedindo a sua direção, pedindo a sua orientação. Aqui, colocando com as minhas palavras: Senhor, eu estou aqui fazendo a tua vontade, eu estou seguindo, lutando as tuas guerras. E por que isso aconteceu? Mas quando o nosso coração está em Cristo e nós dependemos dele, ele se revela a nós e ele nos mostra aquilo que está errado. Ele nos mostra o pecado que está oculto. Nós vemos aquilo que nos impede de avançar e fazer aquilo que o Senhor quer que nós façamos. E nós vemos aqui relatado no texto que Acã pegou aquilo que não era do Senhor, que era do Senhor, perdão. Aquilo que não era do agrado do Senhor que fosse tomado. E dentro desse contexto, nós vemos que fazer aquilo que nós queremos traz consequências. Nós vemos aqui nesse momento que fazer segundo a sua vontade pode causar sérios danos a todo o povo. E aqui nós vemos, de novo fazendo um contraponto com o Jericó. Se Acã pegou aquilo que era do Senhor, ele estava na batalha contra Jericó. Ele estava lá lutando também. Mas o seu coração não estava em Cristo. A sua dependência não estava nele. Nós vemos aqui que não adianta nós vermos o sobrenatural do Senhor, no caso a muralha cedendo e a vitória, mas se o nosso coração está afastado do Senhor, se nós não estamos firmados na sua presença, no centro da sua vontade, e nós vemos com isso o que acontece. Nós vemos a causa que isso leva. Acã pegando, escondendo, aquilo que o Senhor tinha falado, ordenado especificamente, que não era para ser feito. E com isso nós vamos ver a direção, a ordenança do Senhor. E ele fala aqui, mais à frente do texto, que o povo se purificasse. Ele diz, revela que o povo pecou e dá a ordenança do que deveria ser feito. O Senhor sabia quem pecou. Ele sabia que foi Acã, mas é interessante que não é relatado no texto que ele diz: olha, foi Acã. Ele fala: não, você vai pegar as tribos e dessa tribo eu vou mostrar qual é. Dessa tribo eu vou mostrar a família. Dessa família. E com isso nós vemos o quê? São etapas, processos, camadas, para que nós pudéssemos realmente
arrancar aquilo que de errado estava e pudéssemos seguir junto à vontade e à direção do Senhor para conquistar aquilo que Ele tem. Não é sobre raso, mas sobre profundidade. Rever passo a passo, camada por camada, onde nós estamos em Cristo. Não adianta nós estarmos no meio, fazendo as coisas de Deus, mas não estarmos com o nosso coração em Cristo. E nós vemos isso relatado no caso aqui de Acã. E mais à frente diz que quando o Senhor indicar quem era, ele e os seus bens, tudo ia ser queimado. Queridos, é melhor que o nosso coração queime pelo Senhor do que nós mesmos por inteiro na eternidade. Isso é algo muito profundo, muito sério. É a vontade, a direção, a dependência de Cristo. E aquilo que Ele tem para a nossa vida, não só um contexto específico, não um dia ou dois, não aqui um caso isolado, mas algo para levarmos para a nossa vida, para a nossa jornada. E quando nós nos desviamos, as consequências acontecem. E aqui no texto ele vai seguir dizendo, após esse momento onde é apontado quem de fato errou, diz assim, agora lá no capítulo 7, aí no verso 20. Acã respondeu, de fato pequei contra o Senhor, o Deus de Israel. Foi isto que fiz. Entre os despojos vi uma bela capa da Babilônia, cerca de 2,5 kg de prata e uma barra de ouro com pouco mais de meio quilo. Eu os desejei tanto que os tomei para mim. Estão escondidos no chão, debaixo da minha tenda, com a prata por baixo. Nos nossos dias, o que nós estamos desejando tanto? A presença e a direção do Senhor, estar no centro da sua vontade, fazer o seu querer, agradando Ele com as nossas vontades, se arrependendo e buscando verdadeiramente, como é relatado através de Josué. Ou se nós cobiçamos, roubamos, estamos afastados da vontade do Senhor, priorizamos a nossa vontade, nos escondemos, o que gera morte, que é o caso de Acã. Qual de fato é a nossa posição? Onde nós de fato estamos? O que nós de fato estamos fazendo? Isso revela o nosso caráter. Isso revela quais são as nossas intenções. Isso revela onde de fato está o nosso coração. E ele vai seguir dizendo, agora ainda no capítulo 7, no verso 24. Então Josué e todos os israelitas tomaram Acã, filho de Zerá, a prata, a capa e a barra de ouro, e também os filhos e as filhas, os bois, os jumentos, as ovelhas, a tenda e tudo que pertencia a Acã, e levaram ao vale de Acor. Josué disse a Acã, por que você trouxe desgraça sobre nós? Agora o Senhor trará desgraça sobre você. Então todo o povo apedrejou Acã e a sua família e queimou os corpos. As consequências, elas vêm. Se nós, de fato, não estamos no centro da sua vontade, o caminho é a destruição e a morte. E isso, muitas das vezes, não impacta só nós, mas aqueles que estão à nossa volta. Se nós, de fato, estamos fortalecendo aqueles que conosco estamos, ou se estamos os levando junto para a perdição, para a destruição, para uma vida longe da vontade e da direção do Senhor. Nós vemos que como é precioso o agir e o cuidado do Senhor, e Ele revela em cada ponto o que deve ser feito. E realmente eliminar aquilo que não agrada ao Senhor. E aí, logo em seguida, quando eles fazem isso, lá agora, passando para o capítulo 8, a ira do Senhor, ela cessa, ela passa. Depois que nós eliminamos aquilo que estava errado, depois que nós tiramos aquilo que nos atrapalhava, quando nós, de fato, nos alinhamos com a vontade do Senhor e podemos seguir juntos a vontade dele e viver aquilo
que Ele tem preparado para cada um de nós. E com isso, nós vemos que o Senhor nos ama e cuida de nós. Ele é um Deus de perto e não de longe. Quando nós de fato nos arrependemos e estamos ali com o coração nele, há um recomeço para nós. Quando nós deixamos aquilo que estava errado, reconhecemos, confessamos, nos arrependemos, pedimos perdão e deixamos, as coisas mudam. Pois o Senhor, Ele não nos ama e não nos define pela nossa capacidade de não errar, mas pelo nosso coração contrito e disposto em adorar. Amém. Uma vida realmente entregue para Ele. E Ele sempre trabalha, tanto no processo quanto no propósito. Em cada etapa, que o Senhor esteja à frente, que a dependência seja nele. Mas é interessante porque isso não anula em nós a responsabilidade. Isso não significa não fazer nada. Isso não significa ficar parado. Isso significa confiar em Cristo e fazer aquilo que Ele nos orienta. Entrar em ação. Fazer aquilo que Ele nos diz, utilizando as ferramentas, utilizando as estratégias que Ele nos concede. E nós vamos ver isso agora no capítulo 8, e diz assim: o Senhor disse a Josué, olha aqui, novamente, a intimidade, o cuidado do Senhor, o falar dele, o direcionar quando nós estamos na sua presença, debaixo da sua mão. Não tenha medo e nem desanime. Pegue todos os seus homens de guerra e avance contra Ai, pois eu lhe entreguei o rei de Ai, o seu povo e a sua terra. Você os destruirá como destruiu Jericó e seu rei. Desta vez, porém, poderão ficar com os despojos e os animais. Prepare uma emboscada atrás da cidade. Então, Josué e todos os seus homens de guerra partiram para atacar Ai. Josué escolheu 30.000 de seus melhores guerreiros e de noite os enviou, com as seguintes ordens: armem uma emboscada atrás da cidade, perto dela, e preparem-se para entrar em ação. Aqui nós vemos que não mais nosso próprio entendimento ou visão, onde antes eram 3.000 homens que foram levados, agora 30.000. Pois não é sobre fazer o mínimo, não é sobre poupar, mas entregar tudo ao Senhor. Realmente fazer o máximo para cumprir a sua vontade. Pois o que nós temos é Ele que nos concede. Então, quem somos nós para escolhermos usar apenas um pouco, sendo que tudo é Ele que nos dá? Que nós realmente possamos estar totalmente entregues ao Senhor e fazendo a sua vontade. E aqui Ele nos diz: armem uma emboscada, uma estratégia, e preparem-se para entrar em ação. Atitude, fazer, se posicionar, não de qualquer forma, segundo a direção do Senhor, pois cada etapa, cada gigante, cada batalha é vencida de uma forma diferente no contexto humano, mas todas elas são vencidas na dependência e na direção do Espírito. Amém. Que isso realmente possa ser uma verdade em nós e possamos realmente fazer a sua vontade. O cenário agora é de renovo, o cenário agora é de encorajamento, pois o Senhor diz: não desanime, você vencerá. Eu entreguei eles em suas mãos. E agora, aqui já caminhando mais para o final desta batalha, que é isso, irmão? É sempre. Caramba. Pô, sempre. Oh, meu Deus, vamos lá. Agora, indo para o versículo 24, ele diz assim: quando o exército israelita terminou de perseguir e matar todos os homens de Ai nos campos abertos, voltou e acabou com os que tinham ficado dentro da cidade. Olha esse ponto. Toda a população de Ai, no total, era de 12.000 homens e mulheres. Foi exterminada naquele dia. 3.000 homens foram levados para uma cidade que habitava 12.000, segundo a sua vontade
segundo o seu próprio entendimento, você não faz aquilo que o Senhor tem, ainda perde aquilo que você possuía, porque você não agiu segundo a sua direção, mas sim a sua vontade. Mas quando nós entendemos e entregamos o melhor para o Senhor, não falta, mas sobra. 12.000 homens era a cidade, foram 30.000 homens usados. Com o Senhor, a matemática funciona de outra forma. O Senhor tem o melhor para nós e Ele nos conduz à vitória. E é interessante que aquele contexto onde antes levou à ruína, à destruição, no caso de Acã, que pegou aquilo que não era para pegar, que era do Senhor, neste contexto, o Senhor permite que eles fiquem com os despojos. Quando a nossa vida está em Cristo e fazemos a sua direção, Ele nos recompensa. Porque o nosso coração não está no bem, não está na recompensa em si, mas está em agradar, servir e viver aquilo que o Senhor tem para nós. Glória a Deus. E com isso, nós podemos ver o quanto isso é atual para as nossas vidas. O paralelo que nos leva a refletir como nós estamos agindo, lutando, o que nós estamos nos apegando no contexto para a nossa vida e caminhada com Cristo. Que nós realmente possamos estar buscando mais e mais a sua presença, sensíveis ao seu falar, entendendo que nós dependemos totalmente dele e que possamos vencer aquilo para o qual possamos viver, aquilo para o qual ele nos criou, não deixando que a autossuficiência nos tire do centro da vontade do Pai. Amém? Queridos, foi isso que o Senhor colocou no meu coração, que isso possa ser uma verdade em nossas vidas, que realmente vivamos dependendo de Cristo, pois sem Ele nós nada podemos fazer. Amém?